Nesse boletim epidemiológico, vocês vão ver que aumentou o número de confirmados para 10 pacientes confirmados, eram 3, né? Foram para 10. Ao mesmo tempo, também aumentou o número de curados, são 9, né? Que são aqueles pacientes que eu já havia falado para vocês que a gente estava fazendo uma pesquisa e que quando essa pesquisa terminasse, né, a primeira fase da pesquisa, nós traríamos os dados e esses dados iriam para o boletim, né? Pois bem, a primeira fase da nossa pesquisa terminou, foram mais de 120 pessoas testadas. Dessas 120 pessoas testadas, quem eram essas pessoas, né? São qualquer pessoa, quem quiser fazer o teste pode fazer o teste? Não. Nesse momento, quem fez o teste são aquelas pessoas que tiveram sintomas leves. Quando a gente fala sintomas leves, algumas pessoas falam, mas como que foi o sintoma? Foi mesmo, ela precisava ficou em casa, precisava de um respirador? Não, pera. Quem precisa de respirador é internado, né? A diferença do paciente que tem sintomas graves para o paciente que tem sintomas leves, que é a forma da gente explicar isso, né? É que aquele que tem sintomas graves, ele tem que ser internado e precisa muitas vezes de estar com um respirador ou com oxigênio, né? Para manter a sua saturação, a sua respiração. Aquele paciente que está com sintomas gripais, né? Que pode até ser uma gripe mais forte, né? Ele é caracterizado como sintoma leve, ele não precisa ser internado, ele vai melhorar no domicílio. Quando a gente coloca essa pessoa em isolamento, a pessoa assina um termo que ela não pode sair de casa durante os 14 dias próximos e deve evitar o contato com os familiares. Quando ela sai desse isolamento, ela faz o teste para verificar o IgG, que é a quantidade de anticorpos que essa pessoa tem. Quer dizer, se ela produziu anticorpos, é porque ela teve contato com o vírus e o organismo dela teve que reagir para ela sarar, melhorar e curar, né? E ficar livre da doença. Pois bem, duas coisas muito importantes. De 120 pessoas que a gente analisou, né? Que tiveram sintomas gripais, 7 pessoas apresentaram anticorpos, quer dizer, elas tiveram contato com a doença. Já se curaram, né? Quando você tem um anticorpo, você não tem mais a doença, você tem um anticorpo só. Não foi verificado que ela tinha a doença no momento, mas sim que ela já teve contato. E também lembrar que se ela estava em isolamento, ela não colocou as outras pessoas em risco. Por isso, a necessidade de, quando a pessoa é colocada em isolamento, ela assinar o termo de responsabilidade. Porque se ela sair do isolamento, estando, né, isolada pelo médico, ela pode, inclusive, responder criminalmente por isso, porque ela está colocando as outras pessoas em risco. Pessoas que a gente testou positivo eram contactantes, muitas vezes também, de pacientes que foram confirmados. Então, a pessoa confirmou, né, era um daqueles 3 casos confirmados que a gente tinha, aí a gente ampliou a nossa testagem e verificou os contactantes, então dentro daquela casa, porque se ele está em isolamento, ele só ficou em casa. Quem mora com ele? Quem mora com ele foi testado, né, para verificar se ele contaminou alguém, se ele transmitiu o vírus para alguém naquele domicílio. Um paciente nosso, tanto a esposa como o filho tinham tido contato com o vírus. Os outros 2 pacientes, que também eram confirmados, não se confirmou ninguém das suas casas também com o vírus. Dos pacientes que tiveram sintomas leves, alguns pacientes tiveram outras pessoas na sua casa com o vírus, né? Então, ou uma sobrinha, ou o outro teve
um tio, né? Então são essas 7 pessoas que testaram positivo, né, para o coronavírus.